Olá, amante do terror. Praticamente em todo lugar que vamos, tem pelo menos um grafite pintado em alguma parede, algum muro, qualquer coisa que seja. Eles variam entre serem desenhos muito simples até obras de artes dignas de museus. Mas sejam desenhos simples ou obras de arte, o fato é que passamos por esses grafites sem dar muita importância para eles, porque eles já fazem parte do nosso cotidiano. Até, é claro, vermos algo tão belo ou estranho que chame a nossa atenção. Porém, no mundo SCP, as coisas são um pouco diferentes. Até uma simples arte de rua pode ser um perigo mortal. Estamos falando de SCP-1155, um SCP classe Euclid que se manifesta como uma arte de rua. Uma arte relativamente comum, que você veria em qualquer lugar por aí, principalmente em becos. Mas não se engane com a casualidade, porque tem que ter muito cuidado com ela. O SCP tem a forma de uma criatura humanoide, com as mãos no formato de garras, braços musculosos e uma cabeça e pernas de coruja. Nada muito fora do comum para artes de rua. Só que o que diferencia ela de um grafite comum é o seu efeito anômalo. Assim que você começa a fazer contato visual com a pintura, por algum motivo até então desconhecido, você vai sentir um fascínio, uma compulsão de chegar mais perto para ver melhor aquela pintura. E isso, obviamente, é uma armadilha. Esse impulso não é tão forte a ponto de ser incontrolável. Basta você se esforçar um pouco que você consegue resistir, ainda mais se você souber quem ele é e do efeito anômalo que ele é capaz de fazer. Mas veja bem, você definitivamente não vai querer chegar a menos de 2 metros da pintura, a menos que você queira ter uma morte brutal e horrível. Como já deve ter dado para perceber, SCP-1155 se trata de uma criatura viva que consegue transitar da segunda para a terceira dimensão e vice-versa, assim podendo parecer uma criatura bidimensional enquanto está na parede, e se transformar em uma criatura tridimensional quando vai atacar. Quando alguém se aproxima a menos de 2 metros da pintura, e esse alguém não está sendo observado por outra pessoa, ele vai estar sujeito a um ataque extremamente violento e rápido. A criatura vai sair da parede e vai atacar implacavelmente a sua vítima, sem chance de fuga. E esse ataque vai durar em média 6 segundos. E nesses 6 segundos, um padrão vai ser seguido. Primeiro, a vítima vai ser cercada. Depois, a sua língua e seus olhos vão ser arrancados. Depois, suas mãos e pés amputados. E por último, seu corpo dilacerado e intestino e estômago removidos. Se o ataque não for interrompido, tanto a pessoa quanto o SCP-1155 vão desaparecer do local, indo para um lugar totalmente irrastreável e desconhecido. E depois de 7 dias, o SCP vai estar realocado em outro lugar. O ataque pode ser interrompido caso a outra pessoa faça contato visual com a vítima, mas isso não é recomendado, já que no chamado Incidente 1155-A, 2 classes D foram vítimas do SCP, e os 2 ataques foram interrompidos, só que o que aconteceu depois foi algo inusitado até então. O SCP-1155 simplesmente marcou os 2 e começou a caçá-los implacavelmente, aparecendo em todos os lugares em que eles iam. Seja aparecendo em paredes, outdoors, painéis em prédios, ele estava em todo lugar, mudando totalmente o seu padrão de ataque e comportamento. E só parava de persegui-los quando terminava o que tinha começado. Ou seja, se o ataque começar, ele uma hora ou outra vai terminar. A localização e a contenção do SCP fica mais fácil porque ele segue padrões. Primeiramente, 100% dos locais em que ele aparece são urbanos, ou seja, zonas rurais podem ser descartadas. Segundamente, os locais quase sempre são isolados, como estações de metrô abandonadas, estacionamentos abandonados, etc. Porém, tem a chance de ele aparecer em locais públicos, o que já torna a sua contenção muito mais complicada. E felizmente parece que ele não se tocou disso ainda. E se se tocou, só não se importa. Descobriram algo muito importante durante o incidente 1155-P.
onde descobriram que o SCP estava localizado em uma estação de metrô abandonada e deram sorte do tamanho dele estar pequeno, já que o tamanho do SCP pode variar entre estar na altura de uma pessoa até a altura de um edifício. O líder da MTF responsável teve a ideia de cobrir o SCP com uma máquina de vendas até que os novos recursos de contenção chegassem. Só que eles não contavam que, ao fazer isso, provocaram a realocação do SCP-1155, que saiu de lá e foi parar em um playground, causando muitas casualidades. E foi aí que descobriram que, se por acaso você tampar o local que ele está, vai incitá-lo a se realocar. E isso com certeza pode ser um baita problema, já que a distância que ele vai se deslocar pode ser de 15 metros a até 800 quilômetros. E os 800 quilômetros foi o máximo registrado. Pode ser que ele possa viajar a distâncias muito maiores. Então, depois desse incidente, eles conseguiram fazer ele ser realocado até a sua localização atual, um estacionamento ao lado de um centro comercial abandonado. E isso foi bastante caro, já que a fundação teve que comprar todo o centro comercial para depois fechá-lo. Só que aparentemente valeu a pena, já que até hoje ele nunca mais foi realocado. Mas claro que alguns procedimentos especiais de contenção têm que ser seguidos à risca para que não haja falhas. Para começar, o SCP-1155 tem que ser deixado livre, sem nenhum tipo de tentativa aparente de contê-lo. Depois, toda a área em que ele está locado tem que ser evacuada e isolada de qualquer tipo de público. O tempo que ele permanece em um mesmo local varia entre 2 a 4 meses, até que ele mude espontaneamente para outro local. Quando isso acontece, a MTF responsável é a PI-1, Malandros da Cidade. A única exceção foi o centro comercial, que é onde ele está localizado até hoje. Qualquer civil tem que ser detido, dizendo que o local foi condenado por causa de uma instabilidade estrutural. O SCP tem que ser observado de longe, de preferência por câmeras de segurança, sempre estando a mais de 2 metros de distância, para não correr riscos desnecessários. Não se deve mexer de maneira nenhuma no local em que ele está. Os possíveis eventos que podem acelerar a realocação do SCP são danificar o local em que ele está, causar a interrupção dos ataques e tentar reduzir o tamanho do confinamento para evitar o contato visual. Até os dias de hoje, SCP-1155 está localizado dentro desse centro comercial. E é bom que continue assim por um longo tempo, porque vai lá saber em que local do mundo ele vai estar na próxima realocação.